liberdades é um conceito extremamente amplo. A liberdade é você poder se expressar da maneira que você quer e você poder fazer as coisas que você tem vontade, só que também você tem que ter noção de que ao mesmo tempo que você tem liberdade, o outro também tem. Bom, liberdade pra mim vem desde o jeito de se vestir até o modo de andar, com quem você vai lidar. Liberdade é liberdade, não tenho o que falar. Liberdade, eu creio que ser para mim, né? No meu entendimento, é saber usar os meus direitos, mas com responsabilidade. Porque a minha liberdade não pode interferir na liberdade do outro. A liberdade, para mim, é você poder ir e vir, fazer o que você quiser, sem se importar com o que os outros pensam. E você ter a liberdade mesmo, de poder agir da maneira que quiser. A liberdade é você poder fazer aquilo que você tem vontade, não é? Você já pensou quais são as ameaças à liberdade no século XXI? São dos temas abstratos que podem ser cobrados nos vestibulares de 2021 e 2022, obviamente, tá? Eu gostaria de trazer para vocês, para a gente dar início à conversa, um poema do Bertolt Brecht que diz mais ou menos o seguinte: primeiro eles prenderam os negros, mas eu não era negro, não me importei com isso. Depois eles levaram os miseráveis. Eu tinha dinheiro, não me importei com isso. Depois eles levaram os desempregados. Eu tinha o meu emprego, também não me importei com isso. Agora eles estão batendo na minha porta. Eu estou gritando. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Quando a gente pensa em defender liberdades, evidentemente que liberdades é um conceito extremamente amplo. A gente está pensando em liberdade de expressão, que está muito em voga, né? Até onde vai a liberdade da expressão. A gente está pensando em liberdade financeira, a gente está pensando em liberdade sexual, todas as liberdades possíveis. Mas para conseguir entrar no tema, a primeira coisa que a gente deve definir, né, é que a liberdade é um conceito que se opõe necessariamente ao autoritarismo, se opõe necessariamente a um regime de opressão. E aí a gente consegue entender que este tema ele tem um caráter global, né? Os regimes de opressão eles estão em voga no mundo inteiro. Desde a invasão ao Capitólio, determinada pelo governo Trump, que se recusou a aceitar a derrota eleitoral dele, até o Rodrigo Duterte, né, o presidente das Filipinas, que mandou bala mesmo, mandou os policiais atirarem em quem se recusava a respeitar a exclusão social, o isolamento social para poder combater um pouco a disseminação da Covid. Agora, como que isso tudo entra na sua redação? Né? Tema abstrato, gente, a primeira coisa que a gente faz é fazer o recorte. Né? Como que eu consigo definir como é que eu vou entrar nesse tema? Na sua redação, a primeira coisa que você faz é polarizar. Se eu estou falando de ameaça à liberdade, eu estou falando do avanço do totalitarismo. Então isso tem que ficar claro para o meu corretor. Posso, na introdução, citar totalitarismo? Pode. Quais são as expressões de totalitarismo que nós temos hoje? Né, o totalitarismo nas finanças, que é o neoliberalismo avançado. O totalitarismo nos costumes, perseguição a homossexuais, discussões de gênero que não deixam, né, que os gêneros possam de fato existirem tranquilamente. Lembra aqui no Brasil, as meninas vestem rosa, os meninos vestem azul. Totalitarismo, por exemplo, na política, que é o caso do Rodrigo Duterte, o presidente das Filipinas, que mandou atirar em quem desobedecesse, né, a ideia do isolamento social durante a Covid. Então a gente tem vários exemplos concretos de totalitarismo. Isso entra na tua redação. Você tem que aproximar o teu leitor daquilo que é o tema, né, as ameaças à liberdade do século XXI. Agora, quais são essas ameaças? São todas. Né? No sistema democrático capitalista a gente é livre. Aí começa de fato a discussão. Quem trabalha 16 horas por dia, gente, só tem a liberdade de levantar para trabalhar. Isso não é liberdade. Né? E essa ideia do trabalho, né, da sociedade do desempenho, sobre o qual a gente já falou aqui, que é a ideia do Byung-Chul Han, de fato, a sociedade do desempenho ela consegue formar cidadãos livres, né? Ou há uma ameaça aí muito grande, que é a ameaça do desemprego, a ameaça capitalista. Quem é miserável é livre, mesmo estando num regime democrático, supostamente libertário. A concentração de renda, por exemplo, renda que há em países, né, como o Brasil ou países subdesenvolvidos,
ela permite o exercício da liberdade? Vem um primeiro ponto para reflexão. Outros pontos que você pode trazer para a sua redação. Quando eu vou pensar em liberdade, quais são os diferenciais de cultura que eu posso usar? Experimenta usar um quadro, por exemplo. Vocês devem se lembrar da Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, um quadro de 1930 que retrata a Revolução Francesa, aquela mulher de peito desnudo, guiando alguns homens num campo de batalha, simbolizando a liberdade. Quem não luta pela liberdade tem direito a ela? É outra questão para colocar no teu tema. Outra dica importante que eu já falei com vocês várias vezes: quando o tema não vem na forma interrogativa, a gente deve transformá-lo numa forma interrogativa, até para a gente conseguir saber sobre o que escrever. Quais formas interrogativas eu teria na minha redação para delimitação desse tema? Quais são as ameaças à liberdade no século XXI? Mas aí isso vai me dar uma redação expositiva, eu vou ficar descrevendo quais são as ameaças. Por que existem as ameaças à liberdade no século XXI? Aqui a gente já consegue entrar numa discussão, mas há um questionamento ainda melhor. Como e por que enfrentar as ameaças à liberdade no século XXI? E aí o poema que eu citei para vocês no início, do Bertolt Brecht, ele é extremamente adequado. Por que enfrentar as ameaças à liberdade no século XXI? A liberdade é uma condição fundamental de todo ser humano. O ser humano que não é livre é reificado, ele se torna objeto de outro. E reificação é uma palavra que tem que estar na sua redação para tratar desse tema. Você tem que escrevê-la em algum determinado momento. Um escravo, gente, ele é um objeto de uso. Agora, alguém que trabalha 16, 17 horas por dia não é muito diferente do que um escravo. É um escravo mais bem pago, um escravo que tem uma remuneração melhor, mas ele ainda assim é um escravo. Então, concentração de renda, sociedade do desempenho, o autoritarismo político de determinadas nações, tudo isso ameaçam a nossa liberdade ou o exercício da nossa liberdade no século XXI. Por que enfrentá-los? Porque você pode estar no país mais libertário do mundo, que é o caso da França, por exemplo, que já criou várias guerras, como a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade, que era o lema que pode entrar na sua redação, inclusive. A França pode virar um regime totalitarista? Pode. A gente tem vários exemplos de países que eram muito progressistas, e aí eu posso citar para vocês o Iraque. Era um país progressista, o Afeganistão era um país progressista e de repente por descuidos que a gente poderia chamar da sociedade civil se tornaram fundamentalistas e religiosos. Normalmente países fundamentalistas são países em que imperam a corrupção, a tirania, a opressão do seu povo. E, portanto, brigar pela liberdade é brigar pelo futuro dos seus filhos, dos nossos filhos serem felizes. Brigar pela liberdade é brigar pela dignidade humana, que é um valor universal. Porque quem não é livre não é humano. E aí a gente poderia pensar, por exemplo, na tese do Spinoza. Só consegue ser humano, só consegue ser livre aquele que consegue fazer todas as escolhas tendo como critério a razão. Ou seja, todas as escolhas são feitas, gente, não levando em consideração aquilo que seriam motivações menores, como jogos de interesse, troca de favores ou submissão a chantagens emocionais. Tudo isso faz da gente pessoas não livres, pessoas menores. Mas o Spinoza continua. Para formar seres que são de fato autônomos, que possam exercer a liberdade, fundamentalmente um país tem que educar para isso. Então, educar para a liberdade significa que o exercício da liberdade, ele não é algo inato do ser humano, mas ele é adquirido, ele é desenvolvido. E, portanto, seria quase que um crime hediondo a gente condenar uma parcela de pessoas como a gente, se a gente acreditar na identidade de todos os seres, na igualdade de todas as pessoas, se a gente condena uma parte da população do planeta a não estar livre, é como se no futuro a gente estivesse também se condenando a levar uma vida que deve ser submetida a poderes e a valores com os quais a gente não concorda. E não porque esses poderes ou esses valores sejam justos, mas porque a gente foi covarde. E a palavra covardia,
que se opõe a quem luta pela liberdade deve entrar também na sua redação. Percebam que esse é um tema abstrato, mas ele é fundamentalmente um tema ético, né? Só para finalizar, quando a gente trabalha com tema abstrato, a gente sempre vai trazer exemplos concretos, né, de como esse tema pode se manifestar no cotidiano. E eu gostaria de lembrá-los a respeito de um país que eu cito várias vezes, que é a Alemanha. Né? Quando há, por exemplo, manifestações a favor de minorias, como o grupo LGBT+, na Alemanha, todos os alemães vão, né? Inclusive os héteros, inclusive crianças, avós e idosos. Porque a tese dos alemães é: quando nós não brigamos pela liberdade, nós cometemos o nazismo, que é uma vergonha para a nação inteira. Então hoje, a causa de qualquer minoria que seja, se for justa, tem que ser a causa de todos nós, porque o que está em jogo não é a vida do negro, do desempregado, tá? Ou a vida do miserável, como diz o Bertolt Brecht. O que está em jogo é aquilo que é o conceito do que significa ser humano. Qual é o exercício da experiência humana que a gente quer deixar para as gerações futuras poderem trilhar e fazer um mundo melhor, tá? Moçada, na redação de vocês deve entrar diferencial de cultura, de preferência pictórico, e aí a gente vai ver o quadro do Delacroix, né, a liberdade guiando o povo. Há de haver citações filosóficas, como por exemplo do Spinoza. Se a gente quiser do Sartre, nós somos condenados à liberdade. Quando a gente não faz nada por ela, nossa opção é ser escravo. Há de entrar dados referentes da história, como o do Rodrigo Dalterti ou da invasão do Capitólio, né, pelo Trump. Tá? E há de entrar fundamentalmente uma conclusão que consiga fazer a síntese, trazendo para a gente a ideia de que é necessário brigar por liberdade, porque seria vergonhoso ser covarde. Boa redação. Achou que tinha acabado, né? Não acabou não. Agora eu vou dar liberdade, uma palhinha para o Karnal conversar com vocês sobre aquilo que é liberdade. O que é ser livre? A liberdade é um dos conceitos mais debatidos desde a Grécia até hoje. Para muitos é a liberdade de dizer aquilo que eu penso, a liberdade de expressão. Para outros, a verdadeira liberdade é a capacidade que você tem de ter comida, de ter emprego, de ter moradia. A liberdade de expressão seria menor do que a liberdade de ter o direito de comer. Para outros, a liberdade é uma fantasia, porque somos todos condicionados por questões muito variadas, questões que implicam condicionamentos psicológicos, condicionamentos sociais. Somos de fato livres? Qual o obstáculo à minha liberdade? Há correntes filosóficas como o existencialismo de Jean-Paul Sartre, que diz que todos somos livres, mas como a liberdade provoca angústia, eu fico atribuindo a minha falta de iniciativa ou falta de liberdade a fatores externos que Sartre chama de má-fé. Eu seria livre se não fosse casado, eu seria livre se não morasse nesse lugar. Tudo isso Sartre chama de má-fé. O conceito de liberdade continua sendo um conceito fundamental, continua sendo um conceito que anima as pessoas, que leva a um debate muito intenso. Seremos de fato livres pelo exercício que eu tenho de votar a cada 4 anos? Sou de fato livre porque eu posso postar nas redes sociais aquilo que eu bem entendo? O conceito de liberdade continua sendo o eixo central de uma definição do que vem a ser o ser humano e se ele é de fato feliz ou não a partir dessa liberdade. Cada época, cada grupo, cada lugar deu à palavra liberdade um sentido e continuamos em 2017 discutindo o mesmo conteúdo. Afinal, o que vem a ser essa tal de liberdade? Esse é um momento bom para se discutir isso no Brasil. O que me faria mais livre, o que faria a sociedade mais livre e mais democrática. Agora sim terminou. Tchau, boa redação, até mais.